Olá pessoal, aqui é a Ana Paula e esse é o canal Chama o Enfermeiro. Hoje nós vamos falar sobre pressão alta ou hipertensão. A hipertensão ela é comumente chamada de pressão alta, por quê? Porque quando isso acontece é porque a pressão arterial ela está igual ou maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é o famoso 14 por 9, após várias medidas e em dias diferentes. A hipertensão ela é uma doença perigosa, silenciosa, traiçoeira, que pode aparecer em qualquer fase da vida da pessoa. E dados indicam que no Brasil há mais de 30 milhões de pessoas com hipertensão e a maioria dessas pessoas ignoram esse problema. Então, hipertensão é uma doença muito séria, silenciosa e que pode causar vários danos à sua saúde, né? Mas agora eu vou explicar para você o que é pressão arterial. O que é a pressão? A pressão arterial é a pressão que o sangue faz nas paredes das artérias, né? Ou seja, é a pressão que o sangue faz dentro das artérias. Ela é medida em milímetros de mercúrio, como eu já falei antes. Quando o coração ele se contrai para mandar sangue para o resto do corpo, para irrigar todos os órgãos, o coração ele faz uma força máxima para mandar esse sangue. E essa força máxima a gente chama de sístole. E quando o coração relaxa, né, quando ele fica tranquilo, né, depois dessa força que ele fez, ele faz uma força mínima, uma pressão mínima, que nós chamamos de diástole. O valor da pressão arterial é obtido através da pressão sistólica e da pressão diastólica, ou seja, o valor da pressão arterial é obtido através da pressão que o coração fez, né, ao se contrair para mandar sangue para o resto do corpo, e também da pressão depois que ele se relaxa, depois que faz a contração. Então, a pressão sistólica e a pressão diastólica. O ideal é que os níveis de pressão sejam menores que 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou seja, o famoso 12 por 8. E o que é esse 12 por 8? É a pressão sistólica é o valor de 120 e a pressão diastólica é o valor de 80, certo? Então, 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou menos que isso, são os valores ideais de pressão arterial, né? E por que a pressão sobe? Já que o valor é 120 por 80, por que ela sobe, né? A pressão alta, ela acontece quando essa força que o sangue precisa fazer para passar dentro da artéria está aumentada. Ou seja, o sangue precisa fazer mais força para passar dentro da artéria. Por quê? Geralmente é por conta de alguma resistência, de um endurecimento do vaso que diminui a passagem do sangue, né? Ou que atrapalha a passagem do sangue. E aí a pressão, ele tem que fazer uma pressão maior para passar dentro do vaso. Aí é onde a sístole acaba aumentando. O importante saber é que os nossos vasos e artérias, eles são estruturas muito delicadas, né? E quando o sangue passa com mais força dentro desses vasos, ele danifica, ele prejudica a parede do vaso. Isso ao longo do tempo, né, várias vezes ao longo do tempo, pode causar uma doença chamada arteriosclerose. E o que é essa arteriosclerose? Ela faz com que a artéria perca a elasticidade. Então assim, né, ela tá dura, ela fica endurecida. Então acaba aparecendo a arteriosclerose. Se eu tenho a arteriosclerose, que faz com que eu perca a elasticidade do meu vaso, isso favorece também para a formação daquelas placas de gordura que fica dentro do vaso, né, diminuindo o calibre dele. Se eu tenho essas placas de gordura, eu posso ter a aterosclerose, que é uma outra coisa, e que quando eu tenho essas placas de gordura no vaso, ela pode me causar doenças graves como o infarto e o AVC. A gente já viu isso em outro vídeo, né, sobre o AVC, que um dos fatores de risco também são as placas de ateroma, que são a aterosclerose.
Então, é isso que faz a pressão subir. Se eu tenho um vaso que ele tá rígido, se ele tá endurecido, se ele tá com placa de gordura, o meu sangue vai passar por dentro dele de uma maneira muito mais difícil, né? E de uma maneira assim, mais trabalhosa, vai ter que aumentar a pressão. Por isso que a pressão arterial sobe, certo? Então agora que você já sabe o que é a pressão arterial e por que ela sobe, eu vou explicar as causas. Quais são as causas da hipertensão? Infelizmente é difícil a gente saber com precisão as causas existentes da hipertensão, né? É muito difícil. Mas a gente sabe que tem vários fatores de risco que elevam a pressão, que vai fazer você ficar com a pressão alta, né? Então a gente vai agora para os fatores de risco, que aí você já vai conseguir identificar se você tem algum, se você está contribuindo para a sua pressão. Os fatores de risco, os principais, hereditariedade. Na maioria das vezes, os familiares que são hipertensos, então assim, eu tenho que já ficar esperto, né, sabendo do que eu posso ter também, porque se a minha família toda tem, eu corro o risco de ter hipertensão. Idade. Com a idade, com o envelhecimento, aumenta o risco de hipertensão para ambos os sexos, né? O sexo, a hipertensão prevalece no sexo feminino, né? Mas não exclui os homens, né? Mas muitas mulheres têm. Etnia, né? A raça. Geralmente as pessoas da raça negra têm maior predisposição a serem hipertensos, e apesar disso não estar totalmente, como se diz, conclusivo na ciência, mas tudo indica que possa estar associado a fatores genéticos. Por isso que a raça negra tem uma maior predisposição a ser hipertensa. Outra coisa, excesso de peso, né, vai contribuir para você ter pressão alta. Ingestão em excesso de sal, porque o consumo exagerado de sal ele leva a você ter doenças cardiovasculares e renais também. O sedentarismo, que favorece ao aumento de peso e consequentemente ao aumento da pressão. O estresse, né? O estresse, trabalho em excesso, angústia, excessos de raiva, assim, ansiedade. Isso tudo pode contribuir para que a sua pressão aumente, porque tem o fator emocional aí que é muito importante. Consumo de álcool, lógico que assim, o consumo de álcool exagerado, né? Isso vai aumentar a sua pressão também. Tabagismo, quem fuma é um fator de risco extremamente importante, tem que parar de fumar, porque o cigarro estreita, né? O fumo ele estreita os vasos sanguíneos. Se ele estreita o vaso sanguíneo, consequentemente a pressão vai subir. E uma outra coisa, nível socioeconômico. Quanto menor o nível de instrução, de escolaridade que a pessoa tenha, mais chances ela tem de ter hipertensão. Por quê? Porque ela vai ter provavelmente menos acesso à informação, ela corre o risco de ter menos condições, né, para poder tratar e fazer uma dieta saudável, entre outras coisas. Então, esses são alguns fatores de risco que pode fazer com que você tenha pressão alta. Agora nós vamos para os sintomas. Quais os sintomas da hipertensão? E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque lembra que eu falei que a hipertensão ela é uma doença silenciosa e ela é uma doença traiçoeira? É justamente por isso, porque ela pode ser assintomática por vários anos, ela não apresenta sintomas por vários anos. A gente chama isso de fase primária, porque é uma fase que não tem sintomas e não tem causa que a gente consiga identificar por que a pressão está subindo. E aí 90% das pessoas estão nesse quadro, né? E elas nem sabem que tem pressão alta porque elas não sentem nada. Agora, quando você começa a apresentar alguns sintomas, isso significa que a sua doença ela já está avançada e que ela já está prejudicando órgãos importantes do seu corpo, né, do seu organismo. E aí sim pode aparecer sintomas. A gente chama essa fase de fase secundária. Por quê? Porque a gente já tem a causa, o que está causando a sua pressão de subir, e
tem também os sintomas, que geralmente é dor de cabeça muito forte, né, cefaleia intensa que a gente fala, falta de ar, zumbido no ouvido, tontura, dores no peito e também escotoma cintilante. É uma palavrinha esquisita, né? Mas sabe o que é esse escotoma? É quando a gente fica com a visão que vem aqueles flashes de luz, parece umas estrelinhas piscando, e aí vem flash de luz e ao mesmo tempo fica escuro e aí fica piscando. Então, isso também é um sintoma de hipertensão. E agora, o que você pode ter de complicação sendo um paciente hipertenso? As complicações da hipertensão, geralmente elas vão para os órgãos-alvo que a gente fala, os principais órgãos, né? Que é o cérebro, o coração e os rins. E aí, consequentemente, se eu tenho lesões, se esses órgãos estão prejudicados, o que eu posso ter? Infarto, insuficiência cardíaca, eu posso ter um AVC, eu posso ter uma diminuição ou uma perda da minha função renal, eu posso ter uma cegueira, né? Eu posso ficar cego por conta do entupimento dos vasos da minha retina, e eu também posso ter disfunção sexual, né? Para os homens aí, porque se eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo no pênis, eu não vou ter ereção, consequentemente, eu não vou ter uma vida sexual ativa, certo? Então, esses foram algumas coisas, né? Tô te explicando assim, bem básico, o que é a hipertensão, como que ela aparece, o que ela pode causar, as complicações. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos. A gente vai falar sobre diagnóstico, tratamento e orientações gerais para quem é hipertenso, tá bom? Fica com Deus, uma ótima semana. E se está com dúvida, chama o enfermeiro. Tchau!